queridos. Sempre vai nos faltar tempo, né, para meditar a respeito da palavra de Deus e dos seus conselhos. Maneira de resumo, lá na classe onde nós estudamos, nós vimos de que se nós percorrermos os elementos citados na lição, estudo da palavra de Deus, oração, comunhão, compartilhamento com os irmãos, nós cresceremos na fé e Deus vai revelar coisas que nós desconhecemos na nossa vida e que nós precisamos. Isso vai permitir que nós não caiamos na tentação de uma falsa adoração, que se resume basicamente a fazer a minha vontade, em todos os aspectos da minha vida, naquilo que eu como, que eu leio, que eu ouço, que eu toco, que eu cheiro. Quando nós não entregamos todos esses elementos o reino da nossa mente, do nosso ser a Deus, nós incorremos na falsa adoração. Que Deus continue tocando o nosso coração para fazer a vontade dEle, para que possamos ser vencedores. E como Jesus venceu nas 3 tentações e Ele não se inclinou, não adorou o inimigo, nós possamos ser um dia também vitoriosos, com o poder e a graça dEle, que Ele nos imparte. Vamos nos colocar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de forma especial as visitas, que estão honrando aqui, abrilhantando com a sua presença no nosso meio. E queremos estender esse desejo de que vocês voltem mais vezes aqui para receber essa bênção junto conosco. Que Deus nos abençoe. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem o ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém podia ouvir. Senhor, eu custei a entender que as provações da minha vida provêm de todo o mal que nesse mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus. Quando a sombra do mal batendo a porta vem, preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, e através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É
Vamos orar. Nosso querido Pai, obrigado, Senhor, pelos teus conselhos. A tua palavra é muito clara no sentido de nos precaver sobre a falsa adoração. Queremos entregar-te a Ti, ó Deus, o centro das nossas vidas. Embora às vezes, muitas das vezes, não saibamos o que significa exatamente isso. Porque a nossa natureza, o nosso coração é enganoso, nos leva a crer de que nós podemos interpretar a Tua palavra, os Teus mandamentos, a nossa maneira e Te oferecer um culto que é ao Teu agrado só porque nós estamos fazendo melhor. Mas não é o nosso melhor que Te agrada, ó Deus, e sim o que Tu nos pedes, porque o que Tu nos pedes é entregar a nossa vida em sacrifício, porque o Teu Filho também morreu por nós em sacrifício. Que nós possamos entender, ó Deus, com a ajuda do Teu Santo Espírito, dia a dia, a cada momento, o que significa uma verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração que é completa, que envolve todos os nossos sentidos, todo o nosso ser. Para que possamos ser luz e possamos levar a mensagem dos 3 anjos ao mundo que precisa, ó Deus. Nós suplicamos todas essas bênçãos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui em nome do Ministério da ASA, Ação Solidária Adventista. A Carolina, que no finalzinho do mutirão de Natal, ela agregou ao ministério e fez até um apelo aqui, que foi uma coisa bem forte, né? Perguntou aos irmãos, aqueles que quiserem ajudar nessa última arrancada final, que ficasse de pé. E eu falei, nossa, Carolina, é uma pergunta difícil. E os irmãos levantaram mesmo. E durante essa semana, nós tivemos mais doações do que todas as outras semanas, desde o início de outubro. Eu gostaria de passar para vocês, né? Gostaria de passar alguns slides aqui, um relatório da ação missionária da igreja até hoje e do mutirão de Natal também. Então vamos começar com o primeiro slide. Doações realizadas em 2018, tá? Foram 311 cestas, né, com as cestas do mutirão de Natal, que vocês vão ver quantas foram, né? A igreja, ela assiste a aproximadamente 12 a 13 pessoas por mês. São famílias que recebem a cesta. A Márcia faz questão de cadastrar todas as famílias com nome, endereço, telefone. Sempre está atrás do pastor. O pastor precisa visitar essas famílias, ver se realmente elas estão precisando ainda. Tem famílias que realmente precisam. Tem muitas pessoas, tá? Estão nessas 311 cestas. As irmãs, vai ter um momento de agradecimento, né? Mas as irmãs da ASA estão aqui frequentemente separando e contando as peças de roupas que são doadas para vários lugares, né? Foram 1.112 peças de roupas, 261 calçados e 77 brinquedos. Estas cestas, aproximadamente 22 a 25 quilos, representam 7.775 quilos de alimentos que foram arrecadados aqui pela igreja, não somente arrecadado em alimentos, mas também em dinheiro, oferta que os irmãos colocam especificamente para a ASA, para que isso se torne em cestas. Amém? E é lógico, evidente, que o mutirão de Natal não é só no Natal. Nós assistimos essas famílias com o dinheiro que é coletado muitas vezes no mutirão de Natal, né, Márcia? O segundo são exatamente um relatório das cestas que foram doadas agora no mutirão de Natal. No mutirão de Natal, nós doamos 30 cestas para o Projeto ID. E eles receberam essas cestas essa semana. 20 cestas para Casa Azul. Esses dois projetos, uma parceria que começou com a
Sérgia mais o Adilson, quando estavam na ASA, e tiveram essa parceria que nós conhecemos, fomos muitas vezes lá, a igreja foi lá para levar a palavra de Deus, né, para essas pessoas. 10 cestas estão indo hoje, né, Márcia, para a igreja e as famílias carentes do bairro Milionários. Ontem, 10 cestas foram para a igreja Jardim Comercial, na verdade, um grupo que existe aqui em Belo Horizonte, né? E essas 24 cestas, durante o mutirão de Natal, os membros doaram alguns mantimentos que nós fizemos, montamos 24 cestas. Bem, nós tivemos aqui também a doação de 10 cestas que o irmão Paulo trouxe através do sobrinho dele, que é dono de uma empresa. Tivemos cesta de vários irmãos que trouxeram, né? Tivemos um projeto lá no hospital militar, o Luiz fez um projeto lá, trouxe mais de 3 mil reais que foram transformados em cestas. Acabei de receber também do Dr. Talvanes um valor que ele fez uma campanha lá também, trouxe só hoje, se não me engano, 10 cestas, amém? E eu gostaria de colocar para os irmãos, pedir para que coloquem algumas fotos. Essas fotos foram, ela colocou até o vídeo, tá? Bacana. Isso aí, lá no projeto ID, o projeto da Janaína, ela já esteve aqui, pediu desculpa aos irmãos. Nesse momento estão preparando um almoço comunitário, lá na favela Padre Lopes, onde todas as famílias vão estar lá. Eles atendem 120 crianças, aproximadamente 45 famílias, e essas crianças, essa foto é de quinta-feira, as crianças recebendo as cestas que vão ser levadas para as famílias, tá? E os irmãos podem ver que essas cestas, quando nós doamos, né, eu digo, doamos de coração, essas cestas vão chegar a famílias, vão chegar a pessoas que precisam, né? As pessoas recebendo, quinta-feira, essas crianças recebendo. Vocês estão convidados a conhecer o projeto ID. Nós já fomos desbravadores, já almoçaram com eles lá e conhecem o projeto. Eu vou passar aqui para a Carolina para falar sobre o último slide e depois a Márcia para terminar. Pode passar o último slide, por favor. Mas, isso. A gente queria agradecer aos irmãos. Assim, meu pai comentou que semana passada a gente veio fazer assim, um chamado à igreja mesmo, em virtude do grande sucesso que a gente teve, né, no mutirão de Natal do ano passado, e a gente queria alcançar pelo menos a meta que a gente teve ano passado. E aqui é um relatório a respeito do mutirão de Natal em si, que foram aproximadamente 5.150 quilos de alimentos arrecadados, até hoje. Já estava no calendário da igreja que hoje seria o fechamento do mutirão de Natal, mas até semana que vem nós ainda estaremos arrecadando alimentos, dinheiro e as demais coisas e cestas, para completar aí nossa meta. Hoje foi o encerramento mesmo, porque já estava no programa. Mas, dentre todas as coisas que a gente recebeu 36 cestas de alimento, em mãos mesmo, né? 450 quilos de alimento, que foi através das 3 cantatas de Natal, totalizando, então, um total de 206 cestas, roupas, 552 peças de roupas, calçados, e hoje a gente ainda trouxe que a Fátima fez um projeto para trazer brinquedo para as crianças, a gente já colocou aqui em cima, e fora o que os irmãos vão trazer hoje ainda, e das doações. Então, a gente queria agradecer muito a todos que doaram. Meu pai comentou várias pessoas que fizeram projetos em casa e etc. e tal, e falar que nós estamos ainda recebendo esses alimentos. Amanhã vai ter um projeto especial que na sopa o Lázaro teve essa ideia lá dos jovens de fazer um jantar especial. Então, já tem mais ou menos um mês que está sendo programado e vai ser distribuído um panetone para cada pessoa que estiver lá na Praça da Rodoviária e outras coisas. Se você quiser comparecer, inclusive lá na sopa nunca foi, pode vir aqui na igreja, aproximadamente 5h30. Nós gostaríamos muito de agradecer a todos os irmãos e passar a palavra para a Márcia, porque eu já falei muito. Agradecer
não é, irmão? Porque Deus tocou no coração de vocês e vocês participaram. Isso é muito importante, ouvir a voz de Deus, né? Isso é muito importante. E eu quero dizer para vocês que esse projeto aqui é esse momento, mas do ano inteiro nós teremos pessoas para ser atendidas, não é verdade? Se você tem roupas, calçados, né? Sempre traga para a igreja, para a gente poder estar selecionando e ajudando a quem precisa. Porque Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. E a gente está fazendo a nossa parte com a ajuda de vocês. Amém? Muito obrigado, viu? Agradeço ao pessoal da ASA também, que as pessoas que vieram aqui, passaram a tarde aqui separando. Pois é, quantas pessoas nos ajudaram, vieram, passaram a tarde aqui, ajudando a separar roupas, preparando tudo direitinho para fazer um Natal legal. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que recebe um salário mínimo para poder ainda comprar mantimentos, e isso pesa para muita gente. Então, se a gente pode fazer a nossa parte, ajudar quem realmente está precisando, e que a gente faça isso, a gente procura saber quem realmente está precisando, a gente ajuda. E essas pessoas, todos os nossos colaboradores, nós agradecemos muito, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Irmãos, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos para a gente poder orar. Senhor, nosso Deus e bom Pai, graças te damos por esse momento aqui, em que nós nos unimos para realizar esse trabalho, para levar ajuda a quem necessita, e assim estamos cumprindo a tua vontade, Senhor. Esteja sempre conosco, nos dando luz, nos ajudando, nos preparando para te servir em todos os momentos de nossa vida. Fique conosco, abençoe o restante dessa programação, em nome de Jesus. Amém. Em uma certa ocasião, João se aproximava de Jesus quando ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste momento nós iremos louvar e dar glória ao Cordeiro de Deus. Querido Pai, nosso Deus, mais uma vez queremos exaltar o Teu nome, te render glórias, pelo privilégio que temos de te adorar nessa linda manhã do sábado. Abra a janela dos céus e derrame as bênçãos que o nosso coração e a nossa alma tanto anela. E aceite o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos, feliz sábado. Este é o momento do ofertório, um momento de dedicação, um momento de entregar ao nosso Deus a nossa vida e tudo que temos. E o texto que eu gostaria, o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos neste momento, está no livro de Êxodo, no capítulo 25, a partir do verso 1, onde diz: O Senhor Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Capítulo 35. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: foi isto o que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata, bronze. E então ele lista uma série de produtos que seriam úteis para a construção do santuário. No verso 20, lemos: Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor as suas ofertas. Verso 29 nos diz: Então todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. E o povo continuava a trazer voluntariamente cada vez mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés: Moisés, o povo já trouxe mais do que suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não tragam mais ofertas para a construção do santuário, já temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais do que suficientes para completar todo o projeto. Irmãos, eu vou pedir que passem os slides da construção da nossa reforma. Na semana passada, começamos a informar a respeito da reforma que está ocorrendo na nossa igreja. E vimos aqui nesse texto, eu gostaria de ressaltar, que Deus mencionou várias vezes que todas as pessoas deveriam se envolver. Todos os homens e mulheres devem se envolver nessa reforma da construção, no projeto de reforma, construção da nossa igreja também. Seja com muito, seja com pouco, todas as pessoas deveriam entender que é um privilégio participar, é uma alegria participar na obra de Deus, e todos devem trazer. Na semana passada informamos que a primeira parte da reforma que está sendo feita e que será entregue ainda este ano, o valor foi estimado em R$ 54.342. Até na semana passada já tínhamos conseguido R$ 17.382, o que significava 30% do total. E a informação que eu trago hoje é que já conseguimos, especificamente para este propósito, R$ 24.050, o que já soma 44,25% do necessário, quase 50%. Gostaríamos de agradecer, mas dizer que ainda precisamos que os irmãos tragam as suas ofertas. O pastor Nardi, ele tem ainda umas informações sobre esse projeto que está ocorrendo na nossa igreja.
Obrigado, Cláudia. Gente, quando nós unimos as nossas forças, tudo fica mais fácil, né? É a oferta da viúva pobre, é a oferta de cada um de nós. Nós queremos dar às crianças. Nós estamos aqui hoje num tempo muito agradável, mas por muito tempo as crianças, as professoras lá embaixo, ficaram numa sala que não é o ideal para elas. Então, hoje, quando eu cheguei, fui nas salas lá embaixo. As 2 salas nós vamos entregar já na semana que vem. Que prazer poder colocar os nossos filhos ali. Uma sala totalmente reformada, totalmente diferente, com ar-condicionado, janelas trocadas, portas, sistema de transmissão, rack, armários novos. Precisa de mais alguma coisa? As professoras merecem, e os nossos filhos também. Daqui uns dias, eu e a Cláudia queremos chegar aqui e ler de novo esse texto do capítulo 36, dizendo: meus irmãos, vocês estão proibidos de trazer mais. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Mas, por favor, façam planos. Nesses próximos 6 meses, faça um plano. Não importa que você está num investimento pessoal, particular, na sua casa. Nós precisamos que você traga essas ofertas. O orçamento aqui é muito grande, mas nós vamos deixar essa igreja como os nossos filhos merecem e para a honra e glória de Deus. E é um privilégio participar, né, pastor? As pessoas que ainda não acreditam, que façam o teste. Deus mais do que abençoa a todos que colaboram na sua obra. Que Deus abençoe a todos. Louvemos juntos nesse momento. São teus, ó Pai, os dízimos daquilo que nos dás e ofertas que te damos de coração aceitarás. Bom dia, crianças. Bom dia. Eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês. Uma cesta de frutas. Olha só. Frutas e uma cenoura e legumes. Quem gosta de frutas? Eu também amo frutas. Quem comeu uma fruta hoje de manhã?
Eu também comi. Olha só, nós temos laranja, que tem muita vitamina C, que não deixa a gente ficar gripada. Limão é laranja, que verdinha, ó. Ah, tem banana. Banana tem vitamina K, que ajuda a gente a crescer e ficar fortinho. Tem pera, tem maçã. Tudo isso Deus fez para nós. Deus é muito bom. Ele fez frutas para a gente comer e ficar bem fortes, bem fortinhos, não é mesmo? A Bíblia ainda diz outra coisa. A Bíblia diz que Deus está preparando um lugar muito especial para nós. Uma cidade. E essa cidade tem muitas coisas diferentes. Lá na Bíblia fala que as ruas dessa cidade são de ouro, muito reluzente. Fala também que tem uma linda praça nessa cidade. E no meio dessa praça passa um rio cristalino. A Bíblia fala que é um rio de cristal. Outra coisa também Deus nos fala lá na Bíblia. Ele fala que nessa cidade tem uma árvore muito diferente. Hoje um pé de laranja chama laranjeira, não é? Hoje uma mangueira dá manga, um mamoeiro dá mamão. Mas lá na cidade que Jesus está preparando para nós, essa árvore, ela vai dar 12 frutos diferentes. Cada mês tem um fruto. Pode ser maçã, pode ser abacate, pode ser manga. Nós não sabemos, mas nós sabemos que vão ser 12 frutos diferentes. E eu quero muito estar nessa cidade e comer desses frutos. Jesus vai estar conosco nessa cidade, debaixo dessa árvore, comendo os frutos. Quem gostaria de estar nessa cidade também? Comendo. Eu quero com Jesus. Esse é um grande presente que Jesus vai nos dar. Nós estamos no Natal, não estamos? Hora de ganhar presentes, não é? E Jesus está preparando um presente para nós. Eu quero que vocês compartilhem e falem com todo mundo que Jesus está preparando um presente para todos. É um presente para mim e para vocês. Que nós possamos estar lá juntos. Vamos fechar os nossos olhinhos agora. Fechando os olhinhos para a gente agradecer a Jesus por esse presente que Ele nos deu. Querido Jesus, muito obrigado por este lugar maravilhoso. Obrigado pela árvore que nos dará o alimento. Fica conosco e nos leve para este lugar. Volte logo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. No verso 9 da lição da escola sabatina dessa semana, nós lemos que João estava na Grécia, na ilha de Patmos, quando ele teve uma visão. Ele viu um anjo no céu, e esse anjo dava uma ordem: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Esse é um momento de adoração. Uma das formas de adoração é a música, é o louvor a Deus. Invocamos toda a igreja nesse momento que louve a Deus conosco. Existem
onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. Somente a igreja. Que bonito. Amém. Cantemos todos. Fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu encontro com a fonte do amor, o melhor Nós iremos começar a passar agora os agradecimentos e os pedidos, mas eu gostaria de destacar alguns agradecimentos inicialmente e depois alguns pedidos. Eu gostaria de destacar o aniversário de casamento do João e a Márcia. Eles agradecem por 32 anos de casados. Nós temos também o Vinícius e a Ana Tércia, que também agradecem por 31 anos de casados também, completaram essa semana passada. O Roberto e a Márcia Bonino
estão completando 28 anos de casados hoje. E também a Flávia e o Cláudio, que estão aqui conosco também, estão completando 23 anos de casados hoje. Que Deus seja louvado pela vida matrimonial de vocês e continue abençoando a família de todos vocês. Eu também gostaria de destacar o agradecimento da Carla e do Luiz. O Luiz realizou alguns exames e, graças a Deus, os exames tiveram os resultados todos satisfatórios. Deus seja louvado, nós oramos por isso e Deus faz maravilhas. Nós estamos passando também os pedidos e eu gostaria de destacar que nós continuemos orando pela nossa irmã Dani. Ela continua na sua luta ainda com o câncer, mas que nós possamos lembrar de interceder por ela, para que Deus possa ser com ela, como tem sido até agora. Eu tive o privilégio de fazer uma visita e a gente vai para confortar e a gente sai de lá confortado. Que Deus continue atuando na vida dela. Também gostaria de ressaltar que a Sandra pede pela sogra dela, Maria do Carmo. Ela teve um AVC e também pelo esposo dela, o Fernando, que fez uma pequena cirurgia. A Dinha, ela pede oração pelo neto da irmã dela. Ele chegou do Brasil, veio dos Estados Unidos, viagem, foi no banheiro, teve a sua jaqueta com o passaporte roubado e ali tinha o visto dele de estudante. Então, ele está aqui no Brasil, não consegue voltar para os Estados Unidos para continuar os estudos. Que a gente possa lembrar desses pedidos. No Inário Adventista, existe um hino 418, chama O Jardim de Oração. Esse hino foi escrito por Eleanor Screw. Não tem muita informação sobre a origem do hino, mas algumas pessoas relatam que provavelmente ela escreveu esse hino se referindo a um jardim onde ela ia e buscava a Deus em oração. E ela escreveu uma melodia fantástica e uma letra fantástica, os irmãos conhecem. Eu não sei qual que é o seu jardim de oração. Não sei se é o seu quarto, na beirada da cama, se é um canto da sala, ou se é um jardim também. Mas eu queria dizer para você ter a certeza que onde quer que seja, Jesus está ali te esperando, para ouvir o seu pedido de perdão, ouvir as suas súplicas e consolar você. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Confiando nesse verso, eu gostaria de convidá-los para cantar junto à música, vir aqui à frente ou ficar de pé, demonstrando a Jesus que nós estamos fazendo desse momento agora o nosso jardim de oração. Bem
aqueles que puderem se ajoelhem para orarmos. Pai de amor, a Ti seja toda a honra e toda a glória, ó Pai. Estudamos na lição que o Senhor é digno de adoração, de honra e glória. Estamos aqui reconhecendo isso, ó Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa continuar abençoando as famílias dessa igreja, aos casais. Tivemos aqui vários agradecimentos de casais que completaram mais um ano de união, mais um ano de convívio. Que o Senhor possa continuar sendo com eles. A família tem sido bombardeada, mas em nome de Jesus Cristo, isso não será prevalecido aqui na igreja do Jaraguá. Por favor, ó Deus, sê também com os pedidos que foram apresentados. Tivemos vários relacionados à saúde e a outras questões. Que o Senhor possa atendê-los segundo a sua santa e boa vontade. Que possamos entender que a sua vontade é soberana e que possamos aceitá-la na nossa vida, ó Deus. Pai, eu te peço também pelo teu servo, pastor Nardir. Ele irá trazer a mensagem nesta manhã. Que o seu Santo Espírito continue usando a ele e que nós estejamos preparados para a mensagem. Fique conosco, ó Deus. São bênçãos que eu lhe peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Peço, ó Senhor Jesus, que me guarde sempre em teus caminhos, que eu entenda que sem ti eu não sou nada, que eu aprenda a esperar em tua graça. Faz-me entender teu sacrifício, que eu possa dele ser merecedor, que meus lábios tenham sempre um novo hino, minha vida seja sempre em teu louvor. Por tua graça, cada dia mais, eu posso dar um passo em direção ao céu. Eu quero ter a humildade para cumprir tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim. Ó Senhor Jesus, que de mim tenha misericórdia
possa ser melhor para te servir, que eu seja um espelho do teu puro amor. Quero receber o teu perdão, quero perdoar o meu irmão, que eu seja um instrumento, que eu tenha o Espírito de Deus morando em mim. Por tua graça, cada dia mais, eu posso dar um passo em direção ao céu. Eu quero ter a humildade para cumprir tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim, por tua graça, cada dia eu posso dar um passo em direção ao céu. Eu quero ter a humildade para cumprir tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim. Eu quero ter a humildade para cumprir tua vontade, meu Senhor. Sou teu, enfim. Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Que bom que você escolheu a igreja do Jaraguá para adorar a Deus hoje pela manhã. Nós estamos estreando esse aparelhozinho aqui. Estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Mais ou menos? Mais para mais para menos? Está dando eco? Você sabe que todos os nossos cultos agora de sábado, nós recebemos recentemente uma doação muito boa dos Estados Unidos, dos familiares da irmã Leia, e essa igreja comprou um equipamento muito bom, com o apoio da irmã Leia, também a ajuda do Hirli, e nós temos um equipamento muito bom, e estamos transmitindo nossos cultos, e ao mesmo tempo muitos dos nossos irmãos que talvez não poderiam estar aqui, estão conectados lá. Olha, eu fiquei muito feliz com o resultado do Mutirão do Natal, amém? Parabéns, nós demos um start aí no final, nós estávamos tão distantes, né? Mas demos um start no final, e só hoje, nós tivemos 49 novas cestas, amém? Olha, vamos chegar a 9 toneladas, viu? E como diz a Carol, você pode continuar trazendo até o próximo sábado, tá? Melhorou um pouquinho, irmãos? Melhorou? Dias atrás eu compartilhei com vocês um dos mandamentos da palavra de Deus. O 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Hoje eu gostaria de considerar com vocês um outro mandamento. A propósito, eu nem sabia que o autor da lição ia terminar a sexta-feira dando uma ênfase. Mas eu já tinha pensado em compartilhar com vocês. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo aí, em Êxodo capítulo 20. É muito importante que a gente, quando estuda a Bíblia, e estuda também os mandamentos, a gente buscar compreender o contexto em que os mandamentos de Deus foram dados. Aliás, é sempre bom a gente aprofundar no contexto em que toda a Escritura e a narrativa bíblica foi dada. O povo de Israel já estava no Egito há 400 anos. 400 anos, 4 séculos. E eles haviam, infelizmente, esquecido muitas coisas que Deus, através dos seus servos, os profetas e os patriarcas, haviam dado a eles. Então, fazia-se necessário Deus relembrar a eles algumas coisas.
Vamos ler aí o verso de 8 até o verso 12. Lembra-te do dia de sábado para o santificá-lo. 6 dias trabalharás, e nele fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tuas filhas, nem os teus servos, nem as tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Esse é o mandamento do sábado. Talvez o maior de todos os mandamentos. Deus precisou tecer alguns dados a mais, algumas informações a mais. Você sabe que por detrás de cada mandamento há um princípio. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o princípio por detrás desse mandamento? É o princípio da lealdade. Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas, nem lhe prestarás culto. Qual o princípio que está por detrás desse 2º mandamento? É o princípio da adoração. Honra teu pai e a tua mãe. Qual é o princípio? Aliás, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Qual é o princípio por detrás desse mandamento? A reverência. O 4º mandamento que nós acabamos de ler, o princípio por detrás desse mandamento é o princípio da dependência de Deus, da submissão. O 5º mandamento, honra teu pai, o princípio aqui é o princípio do respeito, da obediência. Não matarás, o princípio de respeito à vida. Não adulterarás, o princípio da pureza. Não furtarás, o princípio da honestidade, inclusive não furtar a Deus nos dízimos e nas ofertas. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Qual é o princípio por detrás aqui desse mandamento? É o princípio da integridade. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Qual é o princípio por detrás desse mandamento? O princípio aqui é o princípio do contentamento. Nos 10 mandamentos, irmãos, Deus codificou todos os nossos relacionamentos. Os 10 mandamentos começam com Deus e terminam com as coisas. Mas o nosso foco nessa manhã vai ser estudar um pouquinho sobre o 4º mandamento. Às vezes, como pastor, eu tenho me preocupado sobre como estamos guardando o sábado nesse presente século. Estamos, às vezes, tão distante de quando o mandamento foi dado. Talvez nós estejamos racionalizando um pouco mais, e talvez não estejamos dando ao sábado a devida importância. Não é um legalismo, não se trata de legalismo. Jesus combateu muito a questão do legalismo, do sábado, mas por outro lado eu me preocupo se nós não estamos também relaxando um pouco no que diz respeito à santidade do sábado, o zelo que nós devemos ter nas horas desse dia tão especial. Os 10 mandamentos, Deus codificou todos os nossos relacionamentos. Os 4 primeiros, o nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos, o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Mas o nosso foco, então, é o sábado. O mandamento não diz apenas para descansar, diz que Deus abençoou e também santificou. O 2º e o 3º mandamento nos ensinam como adorar a Deus. Deus é Espírito, e Ele deve ser adorado de que forma? Em Espírito e em verdade. O 3º mandamento diz não tomar o nome de Deus em vão. É impressionante como as pessoas hoje estão colocando Deus, o nome de Deus, em conversas, em situações que Deus jamais deveria estar. Um desrespeito, uma irreverência. Que bom que todos pudessem voltar a usar mais a expressão, se Deus quiser. Se Deus quiser. O 4º mandamento, queridos irmãos, é o único mandamento que nos ensina como adorar e quando adorar. Adorar quando? No 7º dia. Mas só no 7º dia?
Só no sétimo? Às vezes, nós não estamos adorando a Deus como deveríamos no sétimo e não estamos roubando de Deus o tempo que deveríamos ter também nos demais dias da semana. O quarto mandamento chama a atenção para adorar o Deus do primeiro mandamento, o Deus Criador, o Deus Jeová, o único Senhor. E quando o povo de Israel ouviu essas palavras, eles viviam numa cultura muito politeísta. Haviam muitos deuses, deuses para tudo, deuses para todas as ocasiões. Impressionante a quantidade de deuses que havia naquela época. Deus de pau, Deus de pedra, Deus de prata, Deus de ouro, todos os tipos, formas e tamanhos. Deus em formato de animais, o bezerro de ouro, por exemplo. Os astros eram adorados como deuses. Pessoas naquela época já eram adoradas como deuses. Nesse contexto de muitos deuses, o povo de Israel é chamado a adorar o único Deus. Jeová é o seu nome, aquele que sempre foi e que sempre será. Mas o quarto mandamento também diz que esse Deus, diz como esse Deus deve ser adorado. E por que ele deve ser adorado? Estudamos um pouquinho hoje na lição. Ele deve ser adorado porque ele é o nosso Criador. A gente não adora um time de futebol. A gente não adora uma pessoa, um ídolo. A gente não adora nem o pai, nem a mãe, muito menos a esposa, os filhos. A adoração é um relacionamento entre criatura e Criador. Eu às vezes fico impressionado como que algumas pessoas têm uma paixão em adorar coisas. Deus é o nosso Criador. Isso era algo novo para o povo de Israel, especialmente no contexto em que eles viviam. Os povos da antiguidade adoravam muitos deuses e também deusas. Haviam deusas para tudo. Deusas da fertilidade, eram deusas que tinham que ver com a criação, com a pesca, com a agricultura, com a colheita, com a caça. Se havia fartura, era porque a deusa estava de bem com a vida e também com os seres humanos. Se havia seca e escassez, era porque a deusa estava irada, estava de mal com os seres humanos. No outono, o que acontecia com a deusa? Ela morria quando a natureza adormecia. Na primavera, ela ressurgia quando a natureza ressurgia. Quanta crença! Naquela época já havia um misticismo, um sincretismo muito exacerbado. Todos os povos, irmãos, sem exceção, todos os povos antigos tinham uma relação de muitos deuses. Parece que eles disputavam em ter mais deuses uns dos outros. Os babilônios, por exemplo, para os babilônios era a deusa Estar. No Egito era a deusa Ísis. Olha, só no Egito haviam 12 tipos de deuses diferentes. E eram os deuses chefes. E esses deuses chefes, eles se desmembravam em outras dezenas de semideuses. Para os gregos era Diana ou Artemis. Para os romanos, qual era a deusa? Era Cibele. Cibele. Na minha juventude eu tive uma namorada com esse nome. Ainda bem que não deu certo. E eu casei com a rainha Elizabeth, né? Muitos nomes, mas a mesma divindade, a deusa da fertilidade. Então, é justamente nesse contexto que Deus dá um mandamento para dizer: olha, esqueçam desses deuses, só existe um único Deus. Mas o povo de Israel é chamado para adorar a Deus, não a sua maneira, mas a maneira de Deus. Adorá-lo porque Ele é o nosso Criador. O quarto mandamento, meus irmãos, os 10 mandamentos, ou os 10 mandamentos como um todo, não foi dado apenas para o povo de Israel, como muitos cristãos querem afirmar. Os mandamentos não têm apenas que ver com o povo de Israel, com o êxodo, com a entrada em Canaã, na terra prometida. Muitos relacionam a observância do sábado apenas com o povo de Israel, como se o sábado fosse apenas ou meramente uma tradição judaica, um mandamento imposto apenas para o povo de Israel. Não. O mandamento
os mandamentos, inclusive o mandamento do sábado, foi entregue novamente ali no Sinai, mas já fora dado muito tempo antes. Esses mandamentos já existiam, inclusive o sábado. O sábado já existia antes do Sinai, antes de Êxodo 16, quando o maná caía numa porção todos os dias, e no sexto dia caía uma porção dobrada. O mandamento do sábado já existia desde Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Vamos voltar aqui no Gênesis. Verso 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, Deus fez o quê? Descansou. E abençoou Deus o sétimo dia. E fez o que mais? Santificou. Veja, uma tríplice bênção aí no sábado. Deus descansou, Deus santificou e Deus também abençoou. A linguagem do quarto mandamento consiste nesse resumo: havendo Deus criado todas as coisas, no sétimo dia Deus descansou, Ele abençoou e Ele santificou o sábado. Deus se cansa? Você tem dúvida disso? Deus não se cansa. Por que Deus então descansou? O original grego, o original hebraico, onde aparece essa expressão aqui, o descanso de Deus não é para o seu deleite físico, mas é um descanso para Ele contemplar a maravilha da obra que Ele havia realizado pelo seu próprio poder. Alguns estudiosos, gente, especialmente aqueles que não têm interesse em obedecer a Deus, em seguir mandamentos divinos, os estudiosos têm tentado desesperadamente encontrar uma razão científica, uma razão astronômica para o ciclo semanal dos 7 dias da semana. Todos nós sabemos e aprendemos desde o ensino médio que existe uma explicação astronômica, que existe uma explicação científica para a existência do dia. Sim ou não? Que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno de si mesma. Aqui, em movimento, nós chamamos isso a rotação. Também existe uma razão lógica, científica, astronômica para o mês de 30 dias, que é o tempo que a Lua gasta para dar uma volta completa em torno da Terra. Nós chamamos isso de traslação da Lua. Também existe uma razão científica e astronômica para os 12 meses do ano, para os 360 dias do ano, ou 365 dias, que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno do Sol. A que movimento nós chamamos isso? A traslação da Terra. E para a semana? E para o ciclo semanal? Qual a explicação lógica que existe? Felizmente não existe. A melhor explicação é a que nós acabamos de ler em Gênesis. E havendo Deus acabado de concluir a sua obra, no sexto dia, no sétimo dia, Ele descansou. Essa é a melhor explicação. O sábado, queridos irmãos e amigos, você que está nos assistindo também pela internet, você que está nos visitando hoje aqui na Igreja de Jaraguá, o sábado, infelizmente, sempre foi motivo de zombaria. Mesmo nos tempos antigos, já no primeiro século, nos dias de Cristo, um judeu, quando guardava o sábado, já era ridicularizado. A história registra um fato interessante de um indivíduo chamado Apion, que morava em Alexandria, no primeiro século da história cristã. Esse indivíduo era um indivíduo profundamente antissemita, muito preconceituoso, especialmente um preconceito muito exacerbado contra os judeus, ira, rancor.
mas muito inteligente. Às vezes o inimigo usa algumas pessoas inteligentes para contrariar os planos de Deus. Veja que explicação esse moço Apion, esse judeu, esse homem deu para a explicação a respeito do sábado dos judeus. Veja que explicação estapafúrdia ele deu. Como surgiu o sábado? Ele disse que os judeus saíram para uma longa viagem. Depois de 6 dias caminhando, os judeus contraíram bolhas nas virilhas. Já no 6º dia eles não conseguiam caminhar mais. Então, por causa dessas bolhas, eles descansaram no 7º dia. E a essa doença, Apion chamou de sabatite. É impressionante como alguns têm tanta criatividade, né? Não, absolutamente não. O sábado não se originou numa viagem de 7 dias do povo de Israel. O sábado se originou na semana da criação. Deus falou e tudo se fez. E Deus criou o sábado para o nosso deleite. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deus descansou nesse dia, Deus santificou e Deus abençoou. Como vai o nosso descanso físico no sábado? O sábado, sem dúvida, é um dia para descansar fisicamente, sim. Mas nós precisamos cuidar, porque as horas do sábado também são demasiadas, são importantes demais para serem passadas durante todo o tempo dormindo. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que a gente deveria fazer, seguindo o exemplo de Cristo, e o que não deveria fazer no sábado. Mas o sábado não é um dia só para descansar, o sábado é um dia para santificar. Santificar as horas do sábado. Tem um momento para iniciar, para finalizar a semana em gratidão a Deus, com a sua família, diante do altar do Senhor, recebendo o sábado no pôr do sol. Eu me lembro com muita saudade os tempos antigos aí, quando a gente conseguia reunir mais toda a família. Hoje às vezes me preocupo porque muitos dos nossos irmãos não conseguem chegar a tempo na sexta-feira para fazer o pôr do sol com a família. Muitos estão no trânsito, muitos estão no metrô. Felizes são aqueles que conseguem planejar para estar a tempo na sua casa, para receber o sábado no pôr do sol. E não apenas para receber o sábado ali com a sua família, mas também para terminar o sábado. Porque tanto as horas iniciais do sábado, quanto as horas finais do sábado, elas são santas. Isaías diz que Deus não se cansa. Deus descansou para que pudesse contemplar a sua obra. Interessante outro fato que a Bíblia nos apresenta: Adão e Eva foram criados exatamente no 6º dia. E no 7º dia Adão e Eva estavam cansados? Mais uma prova, né? Que presente, depois de serem criados, há um dia inteiro para vocês contemplarem as obras do Criador, manter uma comunhão íntima com Deus. Talvez o sábado, irmãos, seja para nós adventistas hoje um dos mandamentos mais desafiadores de ser observado. Mas com tudo isso, na contramão de todas as coisas, nós devemos nos planejar. E quando é que nós planejamos para guardar o sábado? Quando ele termina. É bem verdade que sexta-feira é o dia de preparação. Mas se você não quer ser pego de surpresa, nós temos que, especialmente nos dias de hoje, nós temos que começar a pensar na guarda do sábado, já antes da sexta-feira. É o zelo. Deus se deleita quando a gente tem zelo por essas coisas. A bênção divina significa vida, saúde e alegria. Há uma bênção quando nós descansamos no sábado, física e também espiritualmente. Eu trouxe um texto aqui de Testemunhos Seletos, que eu gostaria de ler rapidamente com vocês. Testemunhos Seletos, página 292. Veja o que escreveu Ellen White. Ela está falando aqui
do fato de que alguns adventistas não estão guardando o sábado devidamente. Ela diz assim: essas pessoas fazem uso errado do dia santificado. Nesse dia devem elas interessar mais por sua família, na observância do sábado, congregar-se na casa de oração, com poucos ou com muitos que ali houver. Devem dedicar o tempo e as energias a cultos religiosos, para que a divina influência os possa acompanhar durante toda a semana. De todos os dias, nenhum é tão favorável aos pensamentos e sentimentos religiosos como o sábado. Os anjos estão anotando o interesse deles e o elevado respeito que alguns nutrem por esta divina instituição. Aqueles que santificavam o Senhor Deus no próprio coração mediante uma estrutura estritamente religiosa na mente, e que buscavam aproveitar as horas santas e observar o sábado da melhor maneira que lhes era possível, e honravam a Deus ao chamar o sábado santo e deleitoso. A esses beneficiavam especialmente os anjos com luz, com saúde, e era-lhes comunicado uma força especial. Amém por isso? Há uma bênção quando nós apreciamos, santificamos, guardamos o sábado, fazemos todo esforço. É bem verdade, gente, que nos tempos de hoje, algumas profissões requerem o desafio de trabalhar, de servir ao próximo, ao semelhante nas horas do sábado. Mas mesmo assim, felizes são aqueles que mesmo com essa possibilidade conseguem se planejar para no sábado estarem sempre no santuário, na presença, louvando e adorando o nome do Senhor. O sábado, queridos irmãos, é um dia para nós santificarmos. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Veja, Deus é muito específico. Não podemos tratar o sábado como um dia comum, fazer no sábado coisas que fazemos comumente em outros dias da semana. Ezequiel, capítulo 20, verso 12, Deus diz assim, por meio do profeta: portanto guardareis os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Alguns estão guardando o sábado, mas não estão santificando esse dia. E como é que a gente santifica esse sábado? Temos que cuidar com o que fazemos, com o que conversamos, com o que ouvimos, com o que assistimos. A guarda do sábado, meus queridos irmãos e amigos, envolve 2 aspectos. E eu vou concluir com esses 2 aspectos. O aspecto número 1 é o aspecto primário. Envolve a abstenção total do trabalho secular, lucrativo, participativo. Embora o trabalho seja uma bênção divina, depois do pecado ele se tornou um fardo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus pediu que nós parássemos por um dia. Todavia Ele quer que nós trabalhemos os outros 6. E nós sabemos nesse mundo de hoje, na tirania, na pressa, na luta para manter os compromissos em dia, para pagar a prestação do apartamento, e eu estou no meio aí, todos trabalhando, temos que cuidar para que nas horas do sábado nós estejamos tranquilos e não venhamos à igreja exaustos, estressados, e percamos as bênçãos que Deus tem reservado para nós nesse dia. O segundo aspecto é a comunhão com Deus. Descanso sem comunhão pode trazer algum benefício físico, mas não traz benefício espiritual. É preciso desconectar-se com as preocupações de trabalho dos 6 dias, talvez desconectar-se até do celular, tem as suas exceções. Por falar nisso, vocês preparem, porque está chegando aqui na igreja do Jaraguá uma campanha nesses próximos dias
para a gente ter mais cuidado com o uso do celular dentro da igreja. Felizes são aqueles que podem entrar na igreja, dependendo da sua profissão. A mãe está doente, alguma coisa você tem que trazer. Mas que bom se nós pudéssemos desconectar, que nada tirasse a nossa atenção, e nós pudéssemos estar em sintonia perfeita com o nosso Criador. Na Bíblia, meus irmãos, profanar o sábado significa duas coisas: fazer no sábado coisas indevidas, impróprias, e também deixar de fazer no sábado aquilo que se deve fazer. Qualquer coisa no sábado que ocupe a nossa mente, os nossos esforços, mais do que as coisas de Deus, é uma violação do sábado. Mas profanar o sábado também significa faltar com as atividades espirituais, e sociais. O que fazer então nas horas do sábado? Além de descansar fisicamente um pouco, além de vir adorar na igreja, você pode visitar alguém que está doente, você pode ir com a família, com os filhos pequenos a uma natureza, não para andar de skate, não para botar os filhos para nadar. O sábado não é momento para isso. Temos que ensinar os filhos desde cedo a santidade do sábado. Mas há outras brincadeiras muito agradáveis que nós podemos fazer com os filhos, especialmente com eles, nas horas do sábado. Visitar hospitais, visitar os enfermos, os idosos, visitar os asilos. Eu tenho trazido comigo uma regrinha que eu quero compartilhar com vocês. Uma regra que talvez possa te ajudar em como você guardar o sábado segundo a vontade de Deus. A regra é para todos nós. A regra é: tudo aquilo que pode ser evitado no sábado deve ser evitado. Você pode repetir comigo? Tudo aquilo que pode ser evitado no sábado deve ser evitado. Amém por isso? E a segunda regrinha: tudo aquilo que não promove a sua santidade, a sua espiritualidade, deve ser evitado. Tudo aquilo que não promove a sua espiritualidade, a sua santidade, deve ser evitado. Nós adventistas, graças a Deus, não podemos nem um pouco ser legalistas. Não é os mandamentos, a obediência aos mandamentos, ou nem tampouco a guarda do sábado que vai nos salvar. Nós somos salvos unicamente pela preciosa graça de Cristo. É Ele que nos salva. Mas nós aprendemos hoje que a verdadeira adoração também requer obediência. Obediência. Obedecer a Deus, guardar o sábado como Deus gostaria que nós guardássemos. Como eu disse há pouco, o sábado foi feito por nossa causa. Não foi nós que fomos feitos por causa do sábado. Precisamos dar a Deus o tempo para a família. Ellen White fala muito sobre isso. E eu vou terminar com uma história que eu presenciei com um dos nossos irmãos há muitos anos atrás, com relação à observância do sábado. Ele era o primeiro diácono da nossa igreja. O seu nome, Walter Goetz, um gaúcho, um querido irmão. O seu bigode impressionava as pessoas. Ele era muito zeloso pela igreja. Um excelente profissional, ele tinha uma oficina elétrica. Certa ocasião, num dia de sábado, uma família estava passando pela sua cidade, indo para uma outra cidade. Estavam passando por Uberaba, em direção a Uberlândia. E o carro daquela família estava indo levar a mãe para uma cirurgia, que aconteceria na segunda-feira. Isso era no sábado, e a mãe passaria por essa cirurgia, e o carro da família começou a dar uma pane elétrica. Ele entrou na cidade de Uberaba e perguntou onde havia uma oficina. E eles disseram: olha, a melhor oficina elétrica nessa cidade é da pessoa tal, mas ele não abre nos dias do sábado. Já era tarde do sábado,
dificilmente ele ia encontrar a oficina aberta. Mas mesmo assim ele foi à oficina do nosso irmão Walter. E quando ele chegou lá, ele viu a oficina fechada e ele se deparou com uma plaquinha dizendo: não abrimos aos sábados. E embaixo estava Êxodo capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E mais embaixo ainda estava o telefone do nosso irmão. E o que fez essa família? Ligou para o irmão Walter, contando a história. Olha, estamos aqui de viagem para Uberlândia, levando a minha mãe, que vai sofrer uma cirurgia na segunda-feira. Nosso carro está dando uma pane elétrica. A sua oficina está fechada. Você poderia nos ajudar? Nós podemos ir à sua casa? Você pode vir até aqui? O que vocês acham que o irmão Walter respondeu? Perfeitamente. Ele morava perto da oficina e a pessoa foi até a sua casa. Não demorou mais do que 20 minutos. Ele resolveu o problema do homem, da família. E antes de ir embora, o homem perguntou: quanto devo lhe pagar? E qual foi a sua resposta? Deus já pagou por você. O sábado é um dia para a gente ser uma bênção para as outras pessoas. Existem muitas emergências. Nós precisamos sempre estender a mão às pessoas que estão em necessidade. Mas eu gostaria de fazer um apelo para vocês aqui hoje. E eu não sou diferente de vocês. Nós precisamos ser mais zelosos na obediência, na santidade do sábado. Faça o possível para você estar com a sua família junto ali para receber o sábado. Aqui na igreja é tão fácil, é tão mais fácil estarmos juntos. Faça o possível para você terminar as horas do sábado, ou na igreja, ou na sua casa. Assim, nós vamos estar honrando e glorificando e santificando o sábado do Senhor. E melhor ainda, permitindo que Ele santifique a nossa vida. Você quer essa bênção para a sua vida? Você quer? Amém? Pense, cada um pense com a sua consciência, o que você pode fazer para melhorar a sua observância desse mandamento tão importante de Deus para nós. Vamos orar. Querido Pai, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que tivemos de vir à tua casa, te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por esse oásis no tempo que o Senhor estabeleceu, que foi o Santo Sábado. Eu te peço perdão e também perdão por esse rebanho, por tantas vezes termos negligenciado a observância correta desse dia do Senhor. Ajuda-nos a desfrutarmos das tuas bênçãos. Ajuda-nos a entretermos contigo a comunhão tão necessária que a nossa alma precisa, especialmente nesse dia separado por ti. E aceita a nossa gratidão, Deus, porque nós podemos desfrutar da tua companhia todos os dias da semana, mas nesse dia de forma tão especial. Leva-nos em paz e em segurança. Dá-nos a sabedoria necessária. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Em paz ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir
estou